emocionalmente, a mulher também dá sinais de que está entrando no climatério? Sim, geralmente o humor fica um pouco deprimido, né? Ela fica mais triste ou ela fica mais irritada? Olha, é interessante a sua pergunta. As pessoas às vezes confundem, ou pelo menos identificam a depressão sempre ligado à tristeza. A agressividade também é uma forma de depressão, né? Um dos sintomas também da depressão é a agressividade. Então, em muitos homens quando estão deprimidos, eles às vezes não se apresentam tristes, mas se apresentam irritadiços, né? Irritadiços, muito nervosos, muito tensos, né? Então, a mulher, por questões hormonais, por aquela questão de desequilíbrio hormonal que ela vivencia na fase do climatério, ela pode, sem dúvida nenhuma, ao invés de ficar entristecida, irritada, muito agressiva, né? Então, isso pode acontecer por questões hormonais também. Então, essa parte emocional também se apresenta alterada. Mas é um período que as mulheres têm mais tendência a ficarem com depressão? Ou não aumenta nesse período? Veja, tudo vai de encontro a como ela viveu anteriormente as fases da vida dela. Isso é sempre muito importante de ressaltar, né? Então, por exemplo, as pessoas acreditam que ao envelhecer, né, elas vão se deteriorar, né, as coisas vão ficar piores. Não. Você quer saber como você vai envelhecer? Veja hoje como você está levando a sua vida quando jovem, né? Então, a forma como você está vivendo hoje, quando ainda jovem, é a forma como que provavelmente você vai envelhecer, né? Se você é uma pessoa calma, tranquila, de bem com a vida, né? Provavelmente vai chegar essa fase, que é uma fase, vamos assim dizer, natural, ou seja, não tem como evitar, né, essa fase em que você vai vivenciar isso, a mulher, estou pensando, e aí se ela teve um histórico positivo, né, provavelmente ela vai passar com menos dificuldades por esse período. É importante a gente entender até que a menopausa não é uma doença. Sim. É uma fase da vida que a gente realmente não pode evitar. Perfeito. Esse termo que você utiliza, fases da vida, é muito interessante. A vida se apresenta em fases, né? Não só a vida, tudo que é vivo, né, se apresenta através de fases. Até a relação a dois, o casamento, né, tem fases. Então, a mesma coisa acontece com a vida das pessoas. Então, o nascimento é uma fase, aí a infância é outra, a adolescência, aí depois tem a vida adulta, e aí chega nesse momento do climatério, depois a fase da velhice, né, a fase em que as pessoas se tornam idosas, e depois, evidentemente, a morte. Mas apesar de ser uma fase, não significa que ela está desligada da fase anterior. Sim, é isso que você está ressaltando, que a gente tem que ter consciência de que tudo é consequência da fase anterior. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente pode passar bem, sim, pelo climatério, enfrentar a menopausa, com qualidade de vida. Sim. Quando você fala em qualidade de vida, eu não sei se cabe aqui também ressaltar, qualidade de vida está ligada à percepção. Então, toda vez que eu falo em qualidade de vida, o combustível da qualidade de vida é a percepção. Até pouco tempo atrás, e isso é comumente encontrado, né, na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, se imagina que se eu não tenho qualidade de vida é porque alguma coisa há de errado, né? E aí então a pessoa imagina, né? Eu preciso fazer atividade física, eu preciso de repente meditar, eu preciso de repente relaxar, né? Eu preciso de repente fazer um almoço diferente, uma comida diferente, né? Comer de uma forma diferente. Então esse pensamento não é errado, mas ele é limitado, porque significa que se eu alterar alguma coisa, então eu vou ter qualidade de vida. Às vezes até você pega em semáforos, né? Aqui em São Paulo é muito comum, panfletos, né? Tenha mais qualidade de vida. Quando você vai abrir, é uma propaganda de um condomínio, né? De um condomínio fechado. Então você vai ter qualidade de vida adquirindo um imóvel naquele condomínio. Então se banalizou o termo, mas a qualidade de vida está ligada à percepção. Então a percepção que o indivíduo tem da posição que ele ocupa, né, na sociedade, e como que essa posição se interage com os seus objetivos, suas expectativas, suas preocupações, etc. E como ele está respondendo a tudo isso, se ele está satisfeito ou se ele não está. Perfeito. E é interessante isso, porque a percepção é sempre algo muito particular, né? Então a forma como você vê o mundo é diferente da forma como eu vejo e a forma como todos os nossos telespectadores agora estão nos assistindo, né? Cada um tem uma forma bem particular de ver o mundo. A qualidade de vida, para mim, é diferente da qualidade de vida do outro. Perfeito. Ela pode ter algumas noções básicas, sim, como ter saúde. Similaridades, isso. Mas é bem diferente. Então, por exemplo, para você, de repente, caminhar numa esteira é ter qualidade de vida, né? Para mim, de repente, caminhar ao ar livre
É ter ou jogar qualidade de vida. futebol. Isso, perfeito, perfeito. Então a gente tem que conversar e cada um ir colaborando para o outro, porque não há então uma receita, Não. um roteiro básico certo para você ter qualidade de vida. Não. Então não é isso, a gente tem que começar a se conhecer, o nosso Isso, organismo, ver perfeito. se o nosso corpo está correspondendo bem ao nosso tipo de atividade física, ao nosso trabalho, o estresse, a gente tem que levar em conta tudo Sem isso. dúvida. Então, para ter qualidade de vida, a gente pode dizer que leva um pouquinho de tempo, não leva? Bastante. Porque a gente tem que se dedicar a si mesmo para Claro. começar, para conseguir se conhecer. Claro, sem dúvida. Você tocou num ponto bastante interessante, que é a dedicação, né? Nós nos dedicamos muito a tudo que está fora e deixamos de olhar para aquilo que está dentro de nós, né? Então, essa atenção, essa dedicação que a gente tem que ter com a gente mesmo é muito importante e faz toda a diferença para nós percebermos se temos ou não qualidade de vida. E as mulheres fazem muito isso. Cuidam dos filhos, do marido, da casa e por mais que as mulheres ainda se preocupem mais com a saúde do que os homens, mas ela ainda se dedica muito para quem está em volta. Infelizmente, eu devo concordar com você. Existe uma diferença muito grande mesmo entre ser homem e ser mulher ainda na nossa sociedade em pleno século XXI. Mas a gente tem que fazer com que essas diferenças sejam parte da nossa vida, mas que não Claro. tragam prejuízos para nenhum dos dois. Claro. Como você acabou de falar, se conscientizando disso, dá para mudar, É, né? verdade. Quando a gente tem consciência do problema ou da Isso. dificuldade, a gente consegue enfrentar melhor. Sem dúvida. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco e responder a pergunta da Ana Aparecida de Arruda, de São Bernardo do Campo, que tem uma dúvida para tirar. O professor vai responder para a gente essa pergunta no próximo bloco. E você que nos assiste também quer fazer a sua pergunta, não perca tempo. 0800 7707 940. Ligue agora e a gente responde daqui a pouquinho.